Oi pessoal, Pastor Sérgio Bento, PS82 português, PS82 português. Eu não sou daquelas pessoas que estão tentando decifrar a identidade do anticristo. Se você observar bem, as pessoas que fazem isso são normalmente pós-tribulacionistas, ou então pré-ira. Pessoal que acha que a igreja vai passar pela primeira parte da chamada grande tribulação e antes que o inferno chegue na terra, a igreja é retirada. Eu não busco decifrar a identidade do anticristo porque eu sou pré-tribulacionista. Eu estou correto com uma minoria dos cristãos. E antes eu não falava assim, mas eu fui admoestado, exortado, que nós temos que, em realidade, nós pré-tribulacionistas, temos que parar de dizer assim, vamos estar de acordo que nós outros não estamos de acordo, ou estamos em desacordo em relação ao arrebatamento da igreja. Nós temos que declarar que nós estamos corretos, porque nós estamos corretos. Inclusive, a ideia de 2 Tessalonicenses 2 a respeito da apostasia, que aquela palavra apostasia, em realidade, significa arrebatamento. Ou em inglês nós diríamos um departure. Não significa uma rebelião. Eu vou postar a respeito, mas a verdade vai ser a seguinte, porque vai ter muita gente que vai escrever dizendo, não, você está louco, isso não é assim. Eu vou fazer uma referência a um estudo extensivo, são mais ou menos 400 páginas de um estudo intensivo, mais centenas de fontes de estudo para a pesquisa. E aí você pode ler e você pode chegar à sua própria conclusão, e errado se você acha que apostasia em 2 de Tessalonicenses 2 não é o arrebatamento. Mas tem um detalhe. É como eu já disse anteriormente. Infelizmente, na língua portuguesa, você não tem a riqueza de informação como nós temos, por exemplo, na língua inglesa. Agora, se você vive no Brasil, você fala inglês, você pode ter acesso a vários tipos de fontes. Então, voltando ao ponto principal aqui, é o seguinte. Então eu fui exortado, admoestado a falar claramente. Nós estamos corretos, os pré-tribulacionistas. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Existe evidência clara para isso. E possivelmente, muito possivelmente, e hoje é dia 23 de julho de 2025, muito possivelmente, nós estamos exatamente nas 2 últimas horas, começando hoje. Nas 2 últimas horas, ou nos 2 últimos minutos, ou nos 2 últimos segundos. 2 aqui é muito importante. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja. Estamos a 2 horas, minutos, segundos do arrebatamento. Por isso, e eu espero de todo o meu coração, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, que seja assim. Porque eu não quero viver mais neste mundo. Não estou pensando em suicídio. Eu não quero viver neste mundo porque esse mundo não presta. Eu sou pai, sou avô, meus netos são pequenos. Eu não quero ver meus netos crescerem, irem para a faculdade e se casar. Eu quero ir com Jesus. Eu espero ardentemente a volta de Jesus no arrebatamento. Pois bem, por isso, eu não tento decifrar a identidade do anticristo. Eu respondi para uma pessoa, na realidade para várias pessoas,
Ao mesmo tempo que eu não tento decifrar a identidade do anticristo, eu sigo o que Jesus disse, que nós teríamos que colocar nossos olhos nos tempos. A palavra lá em inglês seria seasons, que está mais perto, seriam temporadas, como primavera, verão. E quando a gente põe e desculpa pela minha tosse, estou com uma tosse aqui, desculpa. Quando a gente põe nossos olhos nas temporadas, nós vamos ver que a figueira, o fruto da figueira está brotando. E eu tenho aqui, na realidade minha esposa tem uma figueira aqui atrás de casa, na nossa horta. Ela tem a horta dela e eu tenho a minha horta. A horta dela é muito mais organizada do que a minha. Na minha eu jogo tudo e nasce tudo, na dela ela planta especificamente e as coisas nascem lá. E ela tem uma figueira que por 3 anos não deu figo, não deu fruto. Por 3 anos não deu fruto. Começando o ano passado, começou a dar um pouquinho de fruto. Esse ano está cheio de figo. A gente come os figos e os animalzinhos que a gente tem aqui, a gente tem bastante esquilo, coelho, um monte de variedade de passarinho. E eles também comem, a gente divide, a gente não protege a nossa horta, a gente não protege assim ao ponto de que a gente não quer que os bichinhos comem. Não, come, vai lá e come, não tem problema não. A gente pega um pouquinho e vocês pegam um pouquinho e todo mundo vive feliz. Pois é, Jesus disse assim, põe atenção. Então eu ponho atenção, não para decifrar a identidade do anticristo, mas para ver a temporada que nós estamos. Eu vivo nos Estados Unidos. Eu votei pelo Trump da primeira vez e da segunda vez. Na realidade, eu votei 3 vezes. Na primeira vez, 2016, 2020, quando ele perdeu, na realidade foi roubado dele. E então, agora 2024, que ele ganhou novamente. Ele era a melhor opção. Se você colocar Trump e colocar Harris, como eu já disse em outro vídeo anterior, não faz sentido. Não obstante, será que é bom? É melhor que a Harris. Para um momento específico é muito melhor. A Harris era patético, era pior que a Dilma no Brasil. Pois bem, o que nós estamos vendo Trump fazer é que basicamente ele está fazendo tratados com vários países ao redor do mundo. E a maneira que ele está fazendo os tratados é assim com mão de ferro. Ele jogou taxas enormes sobre os países, inclusive sobre a Europa. Ele jogou taxas enormes e forçou os países a negociarem com ele. Por exemplo, ontem, dia 22 de julho de 2025, ele negociou tanto com as Filipinas como com a Indonésia o seguinte, esses países não vão cobrar nenhuma taxa dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos vai cobrar 19% de taxa sobre os produtos deles que entram no país, aqui nos Estados Unidos. Isso é inacreditável. Agora, se você fala assim, uau, isso não é justo, não, que você não entende. Em fazer isso com a Indonésia e com as Filipinas, em relação às Filipinas especificamente, é toda a ideia de também trabalhar militarmente com as Filipinas. Ou seja, daqui a pouco vai a base ou as bases militares dos Estados Unidos nas Filipinas vão crescer muito mais, ou muitíssimo mais. Vai então ajudar a economia do país, principalmente a regional. E então vai ser um win-win, ganha-ganha, ou ganhou-ganhou, win-win situation. Uma situação onde ambos os lados ganham. Com a Indonésia, se você não sabe, é o país com o maior número de muçulmanos. Então vai mais ou menos assim. A gente vai trabalhar com vocês, mas aí o detalhe é o seguinte. Se vocês se unirem com os loucos do Irã, a gente também
vai bombardear vocês. Então, se vocês não se reunirem com o Irã e se não sair nenhum terrorista do país de vocês, Indonésia, a gente não bombardeia vocês, vocês só tem que pagar 19%. Ou vai ter uma imposição de 19% sobre os seus produtos quando entrar no país. Não são eles que pagam, na realidade, no final, é a gente que paga aqui. That's fine. Tudo isso com a ideia de reanimar, começar novamente a indústria nos Estados Unidos, né, de fabricação, fábrica, esse negócio todo, que não vai ter muita gente trabalhando, vai ser mais robô e inteligência artificial. Ok. Então os Estados Unidos estão fazendo tudo isso. A direita aqui está extremamente forte. Hoje, dia 23 de julho de 2025, na realidade começou na sexta-feira da semana passada, soltaram uma bomba a respeito do ex-presidente Obama. O cara é corrupto. Corrupto. Eu espero que ele vá para a cadeia, porque ele é corrupto. Porque agora nós foram desclassificados documentos oficiais que mostram que ele era o líder de uma conspiração em contra do Trump. Até mesmo depois que o Trump foi eleito em 2016. Então o negócio é feio. O cara simplesmente não presta. Os democratas aqui nos Estados Unidos simplesmente fedem. Eles são uma raça de víboras. Não é que os republicanos sejam santos, porque não são. Não obstante, os democratas são incrivelmente mentirosos, assim como 99,9% da esquerda. Em qualquer país. Mas tem um detalhe. Se você olhou o meu último vídeo, você viu que eu falei a respeito e o título era: é Eduardo Bolsonaro um traidor? Aí você fala assim, Sérgio, tempo. O que isso tem a ver com a identificação do anticristo ou a identificação do sistema do anticristo antes que ele mesmo se revele? Como eu disse naquele vídeo, e eu creio que naquele vídeo eu li para vocês a tradução das leis aqui nos Estados Unidos em relação a uma lei chamada Logan e uma lei a consequência da lei por traição ao país. E se o Eduardo Bolsonaro fosse deputado federal nos Estados Unidos fazendo o que ele está fazendo, ele então poderia ser qualificado como traidor e espião, num caso mais profundo. Ele estaria menos de um passo para ser declarado um traidor e espião, e no mínimo seria condenado pela lei Logan com certeza, onde ele seria multado e passaria pelo menos, ou mais, no máximo 3 anos de prisão. Sendo Estados Unidos e conhecendo os Estados Unidos como é, o cara ou ia morrer na prisão, ou eles iam encontrar outras coisas para condenar ele por um tempo muito maior, ele ia morrer podre na prisão, se o Eduardo Bolsonaro fosse cidadão americano, deputado federal aqui. O que ele está fazendo no Brasil é um absurdo. O que ele está fazendo em contra do Brasil, na realidade. Aí você fala assim, mas Sérgio, você é conservador? Eu sou conservador e deixa eu dizer uma coisa, eu sou ultra conservador. Não obstante, o que Eduardo Bolsonaro está fazendo é um absurdo. E eu não entendo como a direita brasileira pode louvar a atitude de Eduardo Bolsonaro. 2 errados não fazem um certo. Ou seja, PT de um lado errado e Eduardo Bolsonaro e os bolsonaristas e os chamados conservadores da direita brasileira fazendo errado também não vão fazer um certo. Que existe um abuso de poder, que existe uma corrupção inacreditável, isso é patente. É patente. Censura é patente. Não obstante, quando você tem um deputado federal saindo do país, vindo para os Estados Unidos, eu duvido que Eduardo Bolsonaro não entregou secretos nacionais do Brasil.
inteligência nacional para a administração corrente do Trump. Então a direita fala assim, que o Eduardo Bolsonaro é o nosso herói. E tem uns caras aí falando assim, olha, esse cara é conectado, é o nosso herói. Eles já estão preparando a ideia do brasileiro, a cabeça do brasileiro, para que o Eduardo Bolsonaro seja presidente e não o pai dele. O pai dele não tem nem condição de ser presidente. Então eles já estão preparando o cara. Não obstante, nessa preparação, se você olha a metodologia que Eduardo Bolsonaro e a direita do Brasil estão usando, é exatamente o que a esquerda usaria em outras situações. Por exemplo, quando Batista era presidente de Cuba e Fidel Castro era o revolucionário, Fidel Castro foi pedir ajuda para quem? Para a Rússia. A Rússia veio... Bom, não era a Rússia, era a União Soviética. A União Soviética veio, ajudou Fidel Castro e eles conseguiram dar o golpe e basicamente dominaram Cuba e dominam até hoje. Foi exatamente o que Fidel Castro fez. O que Eduardo Bolsonaro está fazendo é exatamente o que esquerdistas fazem quando eles pedem para China e Rússia, ou então Hamas e Hezbollah, ou Houthis, no Oriente Médio, pedem para o Irã ajudar eles. Eduardo Bolsonaro vir para os Estados Unidos e pedir a ajuda do Trump, o meu presidente, porque eu sou cidadão americano, eu votei pelo Trump, e votaria novamente. Mas o Eduardo Bolsonaro sair do Brasil, pedir ajuda por Trump, e muito possivelmente, eu não tenho prova, não estou acusando, não estou fazendo nada, estou falando assim que existe uma possibilidade e uma probabilidade inacreditável que Eduardo Bolsonaro, sendo deputado federal, passou para essa administração secretos de segurança nacional. Isso absolutamente não é diferente do que um esquerdista faria quando ele quer, ou ela quer, derrubar um governo conservador. Mas a direita brasileira aceita. É inacreditável que o brasileiro, de uma maneira geral, não tenha condição de resolver os seus problemas com suporte internacional, mas dentro da sua própria casa. O fato de Eduardo Bolsonaro vir para os Estados Unidos e alguns dizem assim, ele conseguiu convencer o Trump de fazer isso ou aquilo. Trump não dá... Eduardo Bolsonaro para o Trump é insignificante. Os brasileiros para o Trump são insignificantes. Olha o que Trump fez com a Ucrânia. Aquela guerra toda, e deixa eu dizer uma coisa, vou abrir um parênteses aqui. Nessa guerra toda, a Rússia tem a razão. Porque não é o caso que a Rússia invadiu a Ucrânia, é o caso que desde Bill Clinton, um tratado internacional entre a OTAN, Estados Unidos, Europa, e a Rússia, em manter a Ucrânia como um buffer zone, uma área neutra, desde Bill Clinton foi quebrado. Foi quebrado. Existia influência dos Estados Unidos, existia influência da Rússia, mas quando se começou a ideia de a Ucrânia ser parte da OTAN, que era... Dentro do tratado era uma coisa que nem deveria ser cogitado. Rússia não pensou duas vezes. Aí o pessoal fala assim, eles invadiram Crimeia. And os Estados Unidos não têm parte da Cuba? Os Estados Unidos não têm Porto Rico? Vocês não entendem como os Estados Unidos trata mal Porto Rico. Estados Unidos não tem Samoa.
Estados Unidos não tem Havaí, é um estado, mas Havaí era um país separado, independente. Então, no caso da Rússia, a Rússia na realidade tem razão. Não obstante, o que acontece? O que acontece é que todo mundo é farinha do mesmo saco. Porque quando os Estados Unidos falam assim, nós vamos fornecer 200 bilhões de dólares para a Ucrânia, sabe o que acontece? A maioria desse dinheiro não sai dos Estados Unidos. A maioria desse dinheiro vai para a indústria militar americana em diferentes estados. Eu trabalhei com isso aqui. Eu trabalhei com isso. Agora, olha o que o Trump fez com a Ucrânia. O Trump, ao invés de falar assim, vamos fazer paz, a primeira coisa que ele foi atrás foi dos metais raros. Metais raros. Depois que o Zelensky pisou na bola, não necessariamente, é que ele foi ignorante. Em diplomacia, você não deixa a coisa explodir em frente das câmeras. E o Zelensky é um palhaço, literalmente. Zelensky e Macron são gays que viviam uma vida podre de festa de noite todas as noites. De cruzar com homem, mulher, droga, álcool. Essa é a vida deles. Existe suficiente evidência para isso. Agora, o que aconteceu? Ao invés de tratar da paz, e aí teve aquele forrobodó na Casa Branca, e eles colocaram Zelensky para fora, e depois finalmente negociaram, e finalmente Zelensky assinou o documento dizendo que os metais raros da Ucrânia eram dos Estados Unidos. É só que existe um problema. A própria França já tinha assinado um documento desse com a Ucrânia. Tanto é que o documento foi assinado depois com os Estados Unidos, mas acabou, ninguém sabe de nada. Porque o Trump falou assim, não, a gente vai colocar as nossas empresas lá na Ucrânia, e se a Rússia atacar e matar um americano, a gente vai se envolver. Não aconteceu nada, absolutamente nada. Mas o que ele quis garantir foram os metais raros para o Ocidente, para os Estados Unidos. Brasil é uma fonte de riqueza. O problema do Brasil, que é um país incrivelmente rico, o problema do Brasil é a pobreza da mentalidade do brasileiro. Agora tem um detalhe. A pobreza da mentalidade do brasileiro é uma coisa desenhada. O general Figueiredo disse assim: um povo ignorante é mais fácil de governar. Um povo ignorante é mais fácil de governar. E isso é verdade para todos os governos. Eu me lembro, se lembra quando existia o PMDB e o partido Arena? Basicamente eram dois. Aí não mudou as coisas e foi partido. Hoje eu nem sei quantos partidos tem. Mas é uma multiplicidade de partidos. O Brasil é um país extremamente dividido, extremamente corrupto, com uma direita de banana. Que a direita do Brasil é de banana. Uma direita que não tem a espinha dorsal para lutar literalmente, internamente, e vai pedir ajuda para o papai Trump, é uma direita. E é um homem chamado Eduardo Bolsonaro, que ele é extremamente arrogante, que vai dar o Brasil de mão beijada para uma nação estrangeira. Esse é o ponto. Agora, olha bem o que o Trump está fazendo. O que o Trump está fazendo é incrivelmente possível que seja o estabelecimento de todo o sistema de controle
financeiro do anticristo. Se lembra que a palavra de Deus diz assim que quando o anticristo chegar no poder, somente vai poder comprar e vender quem tiver a marca da besta? Pois é. Com as decisões que estão sendo feitas nos Estados Unidos, seguidas pela Europa, e de uma maneira diferente, a China, Rússia, Japão, outros países já têm sistemas que fazem basicamente a mesma coisa. Mas o que os Estados Unidos está fazendo é criando a ideia, bueno, não está criando, a ideia já existia, que era o cryptocurrency, as moedas crypto, mais conhecida o Bitcoin, mas criando todo um sistema digital aonde, e vocês aí no Brasil sabem, o Pix, esse negócio todo, aonde o anticristo vai ter completo controle de todas as coisas. Se lembra daquele vagabundo presidente chamado Collor, quando ele roubou todo mundo no Brasil? Pois é, imagina Collor 10.0, com inteligência artificial, moeda digital globalizada. Os Estados Unidos passou leis aqui recentemente onde faz dos Estados Unidos um campeão na área de moeda digital, cryptocurrency. E o que acontece? O que acontece é que você tem um Trump fazendo todas as coisas. Um cara chamado Eduardo Bolsonaro que está sedento, ele está babando para ser presidente do Brasil. E ele vai fazer de tudo para chegar lá. E a maneira que ele vai fazer isso é mentindo para você da própria direita brasileira. Você está mais uma vez sendo enganado. E ele vai dar o Brasil de mão beijada para os Estados Unidos. E você, de qualquer maneira, vai perder. Sabe por que eu não vou perder? Porque eu não vou estar aqui. Não é que eu vou morrer. É que eu vou ser arrebatado. Mas infelizmente para você reformado, infelizmente para você pré-ira e pós-tribulacionista, eu creio que você vai ficar. Eu não creio num arrebatamento parcial. Não, eu não tenho essa doutrina. O que eu estou falando é que você não é crente, você não é cristão. Você não entende como eu diria isso em português? Você não entende o tamanho da graça de Deus. A graça de Deus é algo revelado da maneira que é revelado para esta era da igreja. A igreja não substituiu Israel. As pessoas que vão ser salvas durante a grande tribulação não são parte da igreja. A igreja é algo extremamente especial. Porque nós que não éramos povo, sem ter a história do povo de Israel, do pacto com Abraão, nós que estávamos baixo deuses caídos, alguns vão falar anjos caídos, mas eles eram deuses, que eles são chamados Elohim, como já expliquei outra vez. Nós olhamos para Jesus e o aceitamos. Nós entendemos que o que nós merecíamos era o inferno. E isso é pesado. E nós entendemos também, em inglês a gente diria assim, how unfit we are for heaven. Ou seja, como não existia um match. Tem que olhar isso aqui. Fica aí que eu já volto, peraí. How unfit we are for heaven. Quão inadequados nós somos para o céu. A ressurreição dos santos
lá em 1 Tessalonicenses 4. E o imediato arrebatamento da igreja e essa transformação são coisas incrivelmente necessárias, porque isso aqui, não somente este corpo, mas isso aqui, isso tem que passar por uma transformação fenomenal. Fenomenal. Porque Deus não é aquele meu amigo que está no céu. Em inglês a gente fala assim, my body upstairs, the man upstairs, o homem lá em cima. A falta de desrespeito dos cristãos é uma coisa horrível. Mas eu não vou estar aqui. E talvez você vai estar. Sabe por quê? Porque você não entende a graça de Deus. E sabe por quê também? Uma das coroas que é prometida para os santos da igreja é uma coroa, Stéphanos. Stéphanos significa aquela coroa que é dada para aquele que vence. Vence a batalha, vence a carreira. Essa é a mesma coroa que os anciãos em Apocalipse capítulo 4 tiram das suas cabeças e põem coroas de ouro, mas são Stéphanos. Eles põem aos pés do rei. Porque o rei tem uma coroa que só o rei tem. A graça de Deus é para a nossa eternidade. Mas a graça de Deus se revela também em Ele livrar a sua igreja, a igreja do seu Filho amado Jesus Cristo, corpo do seu Filho, noiva do seu Filho, da hora de peirasmos, da hora de prova, de tribulação que está a ponto de acontecer. E uma das coroas que o cristão vai ter é aquele cristão que ama a vinda do Senhor. E muitos de vocês dizem que são cristãos, mas vocês não amam a vinda do Senhor. Sabe quando a gente fala assim, quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu hoje? Ninguém levanta a mão? Pois é, isso é você. Porque você ama mais o mundo. Você ama seu dinheiro, você ama seu trabalho, você ama suas casas, você ama seus carros, você ama sua roupa, suas amizades, você ama tomar um vinhozinho no restaurante com seus amigos. É isso que você ama. Eu falei a respeito do amor de amar a vinda de Jesus no arrebatamento, e uma pessoa falou assim, não, pastor, não. Eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero ter netos, eu quero ver meus filhos serem bem-sucedidos. Agora não, agora não. Isso é que vai fazer você ficar, porque você ama mais o mundo. Isso é amar ao mundo. Você falar assim como eu, e poucos de nós. Senhor, está vendo tudo isso aqui que o Senhor me deu? Que o Senhor deu a força para a gente trabalhar e construir, o Senhor nos abençoou. Sabe, Senhor, tudo isso aqui, tudo isso é seu. Eu não me importo de deixar tudo isso para trás. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Peraí, eu já volto. Mia, come here. Mia, come here. Ó, minha cachorrinha aqui, ó. Uma das minhas cachorrinhas. Essa aqui e a outra que está dormindo ali. Era o que dava mais tristeza em mim. De ser arrebatado e deixar elas em casa. Você fala assim, pastor, o senhor ficou triste porque o senhor vai ser arrebatado e as suas cachorrinhas vão ficar? Sim. Sabe por quê? Porque eu estou falando aqui e tem gente que vai criticar. Mas você já foi avisado. E minhas cachorrinhas, e agora eu tenho um passarinho também, que eu resgatei aqui no chão. Minhas cachorrinhas e o meu passarinho, que daqui a pouco o passarinho vai ser solto, eles não tiveram escolha. Você conscientemente rejeita. Então eu não estou preocupado com você. Porque você conscientemente rejeita. Você escolhe ao mundo. Eu escolho a Deus.
Sabe o que eu falei para Jesus a respeito das minhas cachorrinhas? Senhor, eu ponho ela nas tuas mãos. E eu sei que eu não sou o único com essa preocupação. Tem gente que é ridículo e maltrata dos animais, whatever. Eu e minha casa estamos prontos para servir ao Senhor. Voltando ao ponto de Trump e Eduardo Bolsonaro. Ambos estão dentro do plano maligno do anticristo. Não é que a esquerda é melhor não, porque eles também estão. Mas a esquerda não acredita em nada. Quando eles dizem de Deus, é só da boca para fora. Os da direita, eles falam que acreditam em Deus, mas é um Deus, não é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não. É um Deus maligno. Mas eles não veem. Eles estão cegos. Eles acham que estão seguindo a Bíblia. Quando eles estão apoiando esse homem Eduardo Bolsonaro, e até mesmo Trump, sem falar as verdades, eles estão apoiando o estabelecimento do sistema do anticristo. Para você, meu caro amigo, que vai ficar na grande tribulação, ou você está ouvindo este vídeo agora e você já ficou na grande tribulação, não foi por falta de aviso. A sua única chance agora, porque você ainda tem uma chance, é sobreviver à grande tribulação. Ou morrer decapitado, porque você se recusa a receber a marca da besta. E você abraça Cristo. Eu escolhi abraçar a Cristo hoje. Porque eu sei quão inadequado eu sou, quão pecador eu sou, que desesperadamente preciso de Cristo. Meu amigo da direita brasileira, abra seus olhos, porque tudo isso aqui vai acabar. Não esteja apegado às coisas materiais, porque pela graça e misericórdia de Deus, nós estamos nada mais a 2 horas, 2 minutos ou 2 segundos da esperança bendita, do arrebatamento da verdadeira Igreja de Jesus Cristo.